Fala galera, pá daqui, pá de lá, episódio 2 no ar aqui pelo YouTube. Obrigado para todo mundo que tá aí já aguardando a gente, o pessoal que acompanhou ontem o episódio com o Moisés. A gente segue no ar, agradecendo sempre a sua audiência. Lembra sempre, já manda para os amigos o link, convida para participar. Hoje vai ser muito legal. Eu sou o Lucas Martins, você já me conhece, e comigo Marcelo Cleiton. Boa noite, tudo bem com vocês? Povo, galera, minha tropa, como eu sempre falo. Lucas, imagina quando você falar assim, episódio 4515, né? Vai ser legal. Vamos, né? A gente pensa nesse episódio, como que você vai falar. Mas aí, povo, tamo junto. Lucão, temos que apresentar uma pessoa ilustre, né? Com a gente Thaís Nunes, caraca, jornalista, véio, caraca, documentarista, diretora, roteirista. Nunca mais vou parar aqui. E minha amiga, nossa amiga, a gente dividiu muito porta de delegacia. Muitas portas de delegacia. Muito chá de cadeira, sanduichinho, sanduíche de mortadela. Bar do Gordo. Cafezinho. Quando aparecia um cafezinho, era um negócio impressionante. Era uma Seja maravilha. Muito bem-vinda, Thaís. Legal ter você aqui. Ai, gente, obrigada. Boa noite para todo mundo que está vendo a gente. É uma honra estar aqui. Que prazer. Nesse projeto que eu boto a maior fé. Já tô fã. Muito legal estar aqui com vocês, gente. Estou muito feliz. Obrigado, e a gente estava batendo até um papo aqui um pouco antes, falando justamente dessa migração. A Thaís trabalhou muito tempo em televisão. Verdade. E hoje é uma referência quando se trata em streaming, jornalismo em streaming, true crime. E vai ter muito assunto legal para a gente conversar essa noite. Mas antes, Marcelo, tem um recadinho da Lioncel. Cara, como eu digo, a gente tem esse parceiro, o que está ajudando a gente já de início, que é a Lioncel. Tá com a gente, acredito que vai continuar aí por muito tempo, porque a gente quer continuar por muito tempo. Está ajudando, logo ele vai trazer algumas promoções, vai mostrar como que é a venda e a chegada com os celulares, que ele faz bastante. Aproveitem, viu? Segue lá, dá uma olhadinha. O cara manda bem com a questão de venda de celulares, que é uma empresa maravilhosa. Segue lá, Lioncel. A gente está com o perfil da Lioncel aqui. Vale a pena, nosso apoiador, e é sempre importante. Não esqueça, é importante se inscrever no canal, ativar as notificações, porque o YouTube vai liberando as ferramentas, vai liberando todo o trabalho, vai possibilitando o nosso crescimento a partir da inscrição. Então, avise as pessoas e não se esqueça de inscrever para ajudar a gente aqui. Vamos ter logo aqui umas canequinhas aqui para a galera que estiver assistindo, né? Nossos entrevistados normalmente saem com a caneca depois. Né? Então Sério? A caneca para daqui para de lá. Já cheguei ganhando presente, amém. Bom, vamos nos aprofundar aqui no trabalho de Thaís Nunes. Eu sou fã do trabalho dessa mulher também. já. Ai, muito gente, tempo. eu que sou fã de vocês. Desde a época da televisão, do SBT, a migração. Eu participei desse primeiro trabalho ali no streaming. E foi fenomenal. Eu lembro que Elise Matsunaga era uma vez um crime, ficou muitas e muitas semanas entre os 10 mais assistidos, né? O top 10, não só aqui no Brasil, mas no mundo. E a partir daí foram vários trabalhos. Como é que foi essa migração? De repente, uma repórter de televisão, a gente tá passando. Eu sou repórter de televisão, ele é repórter cinematográfico, e a gente caiu aqui fazendo podcast, migrando para a internet, migrando para esse novo mundo, essa nova linguagem. Como é que foi isso para você, Thaís? Ai, bom, Lucas, obrigado. Vocês são meus amigos, né? Então, mas obrigada por todos esses elogios. Fico muito honrada, obrigada mesmo. Olha, Lucas, foi em 2018, o crime cometido pela Elise aconteceu em 2012, mas em 2016 aconteceu o julgamento, salvo engano, são muitos casos, às vezes a memória falha um pouquinho. Mas foi um julgamento muito intenso. Você estava lá. Sim. Você estava lá também, Sim, né? sim. Eu lembro, a gente ali nas salinhas. E foram 7 dias de júri. Foi muito intenso. E o mundo estava mudando naquele ano, né? Foi um ano de Me Too,
que foi um movimento mundial em que as mulheres se sentiram à vontade para falar, mais à vontade, mais apoiadas umas pelas outras para falar sobre violência doméstica, sobre relacionamento abusivo. Então foi um ano em que o mundo estava estremecido para o lado positivo em relação ao enfrentamento à violência contra a mulher. E justamente nesse ano, o oposto estava acontecendo aqui. Um caso midiático, também de um relacionamento abusivo, mas que, contrariando a estatística, a vítima é um homem e o criminoso, a criminosa nesse caso, é a mulher. Então, foi um julgamento cheio de nuances, vocês estavam lá, vocês viram, foi algo assim muito intenso, foram 7 dias de júri. Nossa, eu não esqueço nunca da Elise lá sentadinha, porque na hora que falaram assim, entrem as câmeras e tal, cara, que eu vi aquela moça, deu um... E ela tava diferente, né? Sim, muito, né? Muito, tinha nada a ver com a pessoa que passou em todos os jornais a princípio quando aconteceu. Não tinha nada. E esse caso foi um caso em que a gente sabia que tinha uma fita, né, da confissão dela, que é aquela imagem que abre, inclusive, o documentário. E eu fiquei muito tempo atrás daquele vídeo. Muito tempo, anos, falando com o delegado, com o promotor, enfim. E eu consegui esse vídeo. Na época eu trabalhava em uma emissora de televisão, a gente deu com exclusividade pouco antes do julgamento, então era uma cobertura que foi muito intensa para mim como repórter, mas a gente já teve várias outras coberturas intensas também. Claro. Só que em 2018 eu me vi, de repente, eu sempre fui a Thaís Repórter. O repórter era quase meu sobrenome, porque eu comecei a trabalhar muito nova com isso, mas eu me vi fazendo algo que eu não consumia mais com tanta intensidade como nos anos anteriores, que era a televisão. Então, eu comecei a pensar muito nisso e fiz, nossa, mas por que eu não vejo mais televisão com tanta intensidade? É claro, a gente estava e ainda está numa mudança de formato, né, muito profunda. Total. A gente está aqui, é um exemplo, né, disso. E eu comecei a pensar, nossa, mas o que eu assisto muito? E eu sempre fui absolutamente viciada em documentários de casos reais. E quando eu estava nessa reflexão, eu estava vendo uma série chamada Amanda Knox, da Netflix. Sim. E me chamou muita atenção a maneira como aquela moça se expressou diante da câmera. Eu achei aquilo muito magnético. E me lembrei da eloquência da Elise Matsunaga no júri. Esse foi meu primeiro ponto de partida, assim. Eu fiquei muito impressionada quando ela começou a falar no julgamento. Não sei se aconteceu isso com vocês. Sim. Ela era muito eloquente, né? E se expressava muito bem, foi às lágrimas, enfim. E aí comecei a pensar, cara, por que não, né? E aí comecei a refletir sobre esse crime, refletir. E coloquei a ideia no papel. Procurei a produtora, que é a Boutique Filmes. Na época, nós tínhamos algumas pessoas em comum. E o Gustavo Mello, que é o produtor, um amigo querido, uma pessoa, assim, visionária, na minha opinião, incrível mesmo, falou, Thaís, eu acho que essa é a série que eles procuram, assim. E por quê, né? A gente não queria falar só sobre o crime pelo crime, porque... Infelizmente, na época, pelo menos, se você digitasse o nome do Marcos na internet, até a foto do corpo dele aparecia, que eu acho horroroso, mas enfim. A gente não queria falar sobre o desmembramento do corpo, sobre o assassinato. A gente queria entender que caminhos levam um casal a chegar a esse ponto. A opção de fazer do ponto de vista do relacionamento abusivo, da violência doméstica, do ponto de vista da mulher, foi uma opção, uma ideia que partiu de você? Foi porque, primeiro que eu tinha muito isso claro, assim, né? A gente sabia que eles tinham uma relação conturbada. Episódios de violência, assim, dificilmente acontecem do nada, né? A gente já cobriu muito violência intrafamiliar e a gente sabe que essas relações que vão mal, elas já dão sinais antes, né? Uma briga, uma discussão, violência física, até chegar a uma tragédia. E, via de regra, os papéis são invertidos. É o homem que mata a mulher, né? Pelo menos é o que as estatísticas mostram pra gente.
Brasil é o 5º país em que mais se mata mulher no mundo. Então, daí já era uma perspectiva que me chamava a atenção. Por quê? Que história que tem por trás disso? Mas sempre, e isso foi fundamental para que esse projeto fosse para frente, tendo muito claro de que o que a Elise fez não era justificável sob hipótese alguma. Porque se a gente começar a procurar justificativa para um assassinato, aí não dá, aí é a barbárie. Então, não tinha justificativa para o que ela fez, mas tinha um caminho ali a ser percorrido, e era esse caminho que nos interessava descobrir. Então, foi a primeira vez que a Elise pôde falar. Foi uma negociação que durou 18 meses. Como é que você convenceu? E eu fiz essa pergunta que eu falei. Me fizeram essa pergunta algumas vezes e eu não tinha essa resposta. Eu palpitei que era a oportunidade que ela tinha de dar a versão dela para a filha. Foi exatamente isso, Lucas. Você conhece muito bem o processo. Não, Foi e isso mesmo. essa pergunta que você fez, eu fiz para você. Foi. Nós estávamos no DHPP. Foi a pergunta que eu te fiz. Eu falei, cara, me fala como é que você conseguiu isso. Foi. Aí você... Olha, foi difícil. Foram 18 meses a partir do momento em que o projeto chegou até a produtora, em que nos unimos para tentar fazer o documentário, até ela aceitar. Nesse período, nós visitamos a penitenciária de Tremembé, que é onde ela estava presa, né? E, para isso, foi muito importante a relação de confiança que eu já tinha com a Secretaria da Administração Penitenciária, porque Tremembé é uma penitenciária que chama muita atenção, né? Enfim, pelo perfil de presas que cumprem pena. E o meu combinado era, olha, eu vou entrar em Tremembé, eu vou gravar, e essas imagens nunca vão ser divulgadas. Foi isso que você me disse. E aí, assim, não, e no início era um outro secretário, já tem uns 3 secretários atrás. O secretário na época falou, não, Thaís, não é possível, que você vai entrar, você vai filmar e você não vai divulgar. Eu falei, não, eu te dou a minha palavra. Isso é parte de a gente entender o projeto, e de fato essas imagens não fazem parte do documentário, foi um pré-desenvolvimento que a gente teve. E durante esses meses todos, a minha conversa era, o documentário não é para dar a sua versão, haverá o espaço para o contraditório, a vítima é o Marcos, no entanto, você vai ter oportunidade de falar de uma maneira não inquisitória, porque interrogatório, interrogar alguém não é exatamente o meu papel enquanto documentarista. Isso já foi feito pela polícia, pela justiça, mas ela seria confrontada, ela sabia disso. Demorou muito tempo, muita gente pergunta se houve pagamento, e é muito importante dizer que essas produções têm acompanhamento jurídico muito próximo. Eu costumo dizer que é linha a linha de roteiro. Pagamento para entrevista. As pessoas sempre perguntam se houve. Sim. Não houve. Não, porque já tem uma pergunta dessa que já... não houve. Não houve. Essas... Respondido aqui, viu, gente? Essas produções, como... É jornalismo. Exato. A gente se pauta pela ética jornalística, mas também a gente se pauta por uma questão jurídica muito forte. Então, cada linha de roteiro tem que ser checado, rechecado, passa por análise jurídica. Então, é uma avaliação muito criteriosa. Até porque a gente tem mais tempo para fazer, né? Então, tudo que tem mais tempo, mais investimento, naturalmente você consegue fazer algo mais aprofundado e com menos chance de errar. Mas é claro, a primeira pergunta que todo mundo faz é: você ofereceu dinheiro? Eu fiz, não, gente, a dificuldade era maior, inclusive por isso. Porque se você pudesse, né? E é claro que aqui a gente pode falar de limite ético, sim, que para mim é muito importante, mas nem se eu quisesse, essa não era uma possibilidade. Então, como o Lucas, que conhece o processo muito bem, já matou a charada, o que fez a Elise aceitar foi a possibilidade de ter um documento vivo, registrado, com a versão dela, para que um dia, caso a filha se interesse, ela possa ver. Já que a Elise não tem contato com a filha, desde que o crime aconteceu. Você tem ideia se a filha assistiu? Não tenho ideia se a filha assistiu. Sei que a família assistiu, a gente fez muita questão de conversar com a família, de manter
essa porta aberta para que eles se manifestassem, eles designaram, além do Durso, que foi o advogado que representou a família no júri, eles também designaram a doutora Patrícia, que era a advogada que cuidava, não sei se cuida ainda, não tenho acompanhado o processo de família, mas foi uma advogada que representou a família no documentário. E ela traz isso, né, no documentário, essa dor. E sabe, isso era algo que eu queria muito trazer também, que acho que a gente pôde trazer. Elisa Capai, que é a diretora do documentário, maravilhosa. Tá, inclusive, com um novo documentário agora que eu indico muito, que chama Incompatível com a Vida, que é algo sobre uma experiência dela, que ela passou, uma gravidez, né, de um feto incompatível com a vida. Lindíssimo, 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 recomendo muito. Mas a Elisa, a gente conversava muito na produção do documentário sobre a Elise Matsunaga, e a gente queria muito mostrar que a violência, ninguém ganha quando as situações são resolvidas com violência. É muito cíclico, né? A vida da Elise é cíclica. Ela tem uma vida em que vive com uma mãe solo, né? Abandonada pelo pai, depois ela é abusada pelo padrasto. E o maior desejo dela era que a filha vivesse uma vida com uma família estruturada, com um pai. E acaba que ela tomou a pior decisão da vida. Não, a pior decisão. Ela tinha inúmeros caminhos a seguir, ela escolheu o pior, que foi deixar a filha sem pai e sem mãe também. Então, uma coisa que muita gente me pergunta, assim, eu costumo até brincar que isso é algo que é muito mais dos homens, assim. Eu amo os homens, tá, gente? Não adoro homens. Olha os traumas. Sou casada, não, sou traumas. casada, tenho meu melhor amigo é um homem, amo os homens, assim, os homens são grandes aliados, mas isso é uma provocação que normalmente vem dos homens, de assim, mas você não acha que vocês humanizaram a Elise demais? E eu sempre digo... Isso é verdade. E eu sempre digo, gente, eu já parto do princípio de que de onde é que o ser humano não é violento, né? A violência faz parte do ser humano, da evolução humana. E falar sobre violência também. Então, esse é meu primeiro ponto. E o segundo é que o documentário mostra o quanto a Elise perdeu. Uma mãe sabe o que é nunca mais ter contato com a filha. Então, eu acho que qualquer discussão sobre saiu com tantos anos de cadeia, ou não saiu, ou foi... Todas essas discussões, elas são válidas, mas elas são pequenas quando a gente pensa no que a Elise perdeu, que é a filha. E eu acho que essa é a grande... Isso, para mim, é o que me pega mais no documentário, sabe? Mostrar o quanto a decisão dela foi completamente errada e não tem volta, né? E tem uma tendência da sociedade de que o bom é sempre bom, a vítima é sempre vítima e inteiramente boa, e o assassino, o criminoso é sempre ruim e totalmente ruim. Não necessariamente é assim. Total. Eu não conheço ninguém 100% bom e nem 100% ruim, infelizmente, né? A vida não é tudo tão preto no branco, balança, né? Exato, exato. Elise teve ajuda? Sua opinião. Ela deixa isso em aberto, ela diz que não na realidade, mas ela fala, olha, tem segredos que a gente leva pro caixão. Olha, Lucas, eu vou te dizer que quando ela falou essa frase, eu, que estava ali na produção, atrás meu coração até bateu forte. Eu disse, nossa, essa frase vai entrar, porque é exatamente o que eu acho. Ela não quis falar sobre o momento do desmembramento do corpo. Foi uma opção da diretora e uma opção que, na verdade, foi uma opção da produção toda de não ter sangue. Então, é um documentário que tem 4 episódios de 50 minutos e você não vê sangue, você não vê o corpo do Marcos. E a gente também não queria essa coisa quase escatológica, sabe? De como desmembrou, como não desmembrou. A gente não queria isso. Mas é importante dizer que a Elise se negou a falar sobre o esquartejamento. Essa fase, né? Essa fase da história, ela se negou a falar. Então, é um mistério. E isso que eu acho que é o que deixa as pessoas tão fascinadas
por histórias de crimes reais, porque nem sempre a gente vai saber a história inteira. E você sabe que o Lucas foi um dos primeiros a chegar, Sim. né? Então, aí quando ele conta essa história... O Lucas foi o primeiro, né? É, o primeiro, Foi o primeiro. Aí, ele falando pro Netflix, ok, tá ali pautadinho e tal. A gente conversando nos bastidores, cara, eu ficava... acho que a gente ficou muito tempo conversando sobre isso. E ele contando detalhe por detalhe de tudo, como chegou na Lucão. Uma coisa que sempre me chamou a atenção foi a distância que os pedaços foram deixados. Sim. Porque você para o carro, deixa um pedaço do corpo, aí você... natural, se você não quer deixar tudo junto, você dá uma volta, vai parar em outro lugar. Mas para deixar um pedaço aqui, outro pedaço a 200, 300, 400 metros, 500 metros, ou fazer uma volta e parar na estrada de trás, a impressão que dá é que o carro não parou, que ele foi sendo jogado, ou seja, alguém ao volante e alguém jogando. E qual é o teu palpite? Olha, é difícil, Lucas, porque eu acho que... Eu não acho que ela planejou. Porque eu acho que se ela tivesse planejado, eu acho que poderia ter sido mais difícil. A investigação poderia ter sido mais difícil. Eu acho que tem alguns detalhes assim que indicam muito Ai, meu Deus, desespero. Não sei se você concorda comigo, se no momento que ela faz o disparo, ela enfia a cabeça na parede e liga desesperada para a polícia, ela não passa 10 minutos na cadeia. Não passaria. E isso o Luciano Santoro, que acabou se tornando um amigo, imagina, né? Depois de tanto tempo a gente fazendo o documentário, ele foi o advogado criminalista da Elise, e ele próprio diz isso. Se ela tivesse planejado, ela poderia ter simulado um confronto físico que indicasse uma legítima defesa. Porque outro ponto que é importante nessa história, e importante para reflexão, né? Eu acho que esses documentários provocam reflexão, muito mais do que dar respostas, eu quero provocar perguntas. Sim. E eu acho que a gente não pode esquecer que eles tinham um arsenal em casa. Então, quando você tem dois lados, né, um casal brigando, um casal que já está inserido num relacionamento extremamente violento, pouquíssimo saudável, e você tem mais de 30 armas à disposição, que não estavam trancadas, elas ficavam a fácil alcance. Então, eu acho que ela poderia ter simulado um confronto físico, e certamente um bom advogado como o Luciano teria liberado ela num júri, se ela tivesse planejado. Então, isso eu acho que já indica que ela não planejou. Mas, por outro lado, algo que também é chocante assim, nessa história foi a simulação depois com a família do Marcos. Sim. Né? Então, por alguns dias, ela fingiu que o Marcos estava vivo, simulou um e-mail. Então, isso foi algo assim que durante o roteiro, a gente até tem uma cena bem forte no documentário sobre isso, assim. Forte não no sentido de violência, mas forte, eu que sou muito, muito emotiva, eu fico pensando muito no impacto que a violência provoca na vida das pessoas, sabe? E eu fico pensando a família do Marcos, assistindo o DVD com a amante, ali se solidarizando com a Elise. Então essa eu acho que é mais do que os corpos, eu acho que essa é a parte que me pega assim, de falar, nossa, ela não premeditou, mas ela foi capaz de sustentar essa versão por um tempo. Uma frieza muito grande. Uma frieza grande, mas ela já passou por 3 testes, aqueles testes das placas, né? Que são infraudáveis, e eles diagnosticam algum transtorno antissocial. E pelo que eu sei, pelo que a advogada que cuida do processo de família, que é um processo em que a família Matsunaga move contra a Elise para que ela não tenha mais o direito de ter o nome nos documentos da filha. Esse é um processo que corre sob sigilo, então, enfim, nem dá para ficar falando em que ponto que está.
nem sei também, mas sei que está em andamento. E nesse processo, a Elise... Eu até... Nossa, gente, eu entrei ali e comecei até perdi o que eu ia dizer, mas eu estava falando desse processo... Isso, do processo dela não poder... Dela não poder ter a filha. Isso, lembrei isso. dos testes. Ela fez esses teste de Rorschach. E nesses 3 testes não foi diagnosticado nenhum transtorno antissocial. Psicopatia, sociopatia e outras Diferente outras do Maníaco do Parque, por exemplo, e de vários outros, que esses são psicopatas laudados. Mas é isso, a psiquiatria também é um mundo... é um mundo ainda muito a ser desbravado, mas os psiquiatras dizem que ela é fria, mas que ela não tem transtorno antissocial. A gente vai para o Maníaco do Parque, que esse eu conheço pouco, eu não cobri só na assunto época. leve, a gente né? vai para o PCC. Tem alguma pergunta direcionada para o caso Elise? Tem. O O Gilberto Costa, ele pergunta aqui, quando esse tipo de trabalho, que na verdade acaba sendo até todos, mas quando esse tipo de trabalho afeta a sua vida, você consegue subliminar esse tipo de ambiente, como é que tá? Nossa, mas esse acho que é um papo que a gente pode abrir para mesa, né? Eu quero saber com vocês também. É verdade. Olha, muita gente tem vergonha de dizer, mas eu sou uma rebelde. Eu não tenho vergonha de dizer nada, porque eu acho que quanto mais a gente fala sobre as coisas, menos tabu fica, as pessoas ficam menos envergonhadas de dizer quando aconteceu com elas. E no período em que eu trabalhei na televisão, eu tive um burnout que me jogou na cama. Então, isso aconteceu em 2021. Foi um momento em que eu acabei saindo do jornalismo diário. E foi um momento de muita reflexão, assim, para mim. Porque eu ouvi, inclusive, da Elisa Capai, a diretora da série, da Elise Matsunaga. Sim. Ela falou assim para mim, Thaís, você já parou para pensar que você tá todo dia no dia mais difícil da vida de alguém? Aí eu fiquei tipo... Uau, né? E aí eu pensei, é forte. É uma responsabilidade muito grande, né? Mas é forte. E eu acho que por ser forte, a gente não pode negar que isso abala. É claro que abala, sabe? Você já teve dias, eu estava até pensando assim, lembrando os casos que eu já vi o Lucas pra gente comentar aqui. E eu não sei porquê, eu estava no elevador descendo, acho que você não estava nessa história, mas me veio uma história super banal, que vocês já devem ter feito inúmeras vezes, mas que não é banal, nunca é banal, né? Foi um plantão de Natal, não lembro que dia que era, mas era uma família que tinha acabado de voltar da rodoviária do Tietê, onde chegam os ônibus, né, do Brasil todo aqui em São Paulo. E um rapaz estava voltando do Cine Joia, que é uma balada aqui no centro de São Paulo, e ele tinha bebido, tinha até crack no carro dele. E ele entrou na contramão na 23 de maio. E eu cheguei... até me arrepiei. Eu cheguei com os carros batidos e, assim, ele tinha saído ileso. E a família inteira tinha morrido. E aí eu estava lembrando disso hoje. Isso estava guardado em algum pontinho da minha memória aqui na caixinha de lembranças. E eu lembrei disso hoje. Que é um caso que, com certeza, vocês já fizeram várias vezes. Várias. Eu lembro que aquilo, assim... Ao mesmo tempo, eu considero uma responsabilidade muito grande, porque eu acho que a gente tem que falar sobre violência, né? Eu sempre pensei isso. Se uma pessoa ver essa matéria e falar, cara, eu não vou beber dirigindo hoje, eu fico feliz. Mas, ao mesmo tempo, é um peso emocional muito grande. Acho que o peso hoje, ele é menor porque do que tá todo dia como vocês que continuam nessa trincheira tão importante do jornalismo diário, que é você tá ali vendo o sofrimento real, sabe? Nesse momento, no Maníaco do Parque, por exemplo, eu tô há 2 anos
pesquisando o processo, né? A gente pode falar um pouco sobre esse projeto depois, Sim, que é meu, nós vamos falar, nós vamos. meu orgulho. Mas eu estou nesse momento roteirizando. Então hoje eu comecei, sei lá, a roteirizar às 7 da noite, deixei 7 da manhã, deixei 7 da noite para vir para cá. Mas durante essas 12 horas eu consigo sair para passear com o cachorro, eu ligo meia hora um disco e esqueço, às vezes, um pouco a tristeza da coisa, sabe? E também acho que tem o que facilita não surtar, a pessoa que já surtou, né? Falando, mas assim, é pensar no propósito das coisas, sabe? Então, nesse projeto do Maníaco do Parque, por exemplo, se eu for falar racionalmente, eu tô há 2 anos, todos os dias... Integradíssima ali. Lendo como é que esse homem agrediu, estuprou, matou. Isso é muito pesado. Mas a missão e o propósito de mostrar que essas mulheres tinham vida e elas eram indivíduos, além do que aconteceu com elas, as que morreram e as que sobreviveram, e também a possibilidade de poder falar sobre isso, ela tem de ser maior. Então, isso é o que me motiva a trabalhar nisso. Agora, eu precisei, e espero que vocês e que as outras pessoas que trabalhem com isso, não só falando sobre violência, mas em outros trabalhos também, que as pessoas não precisem ter burnout e pararem em uma cama, como eu parei, para olhar e falar, bom, acho que eu preciso saber a hora de parar no dia. Acho que eu preciso saber a hora de ficar a distâncias do meu... uma distância segura do meu celular, que está ali atrás. A gente precisa saber a hora de parar, ficar um pouco com a família, ouvir música, relaxar. Meu marido é repórter também. Eu brinco com ele, eu falo assim, a gente vai sair hoje com os amigos jornalistas, mas é para falar de trabalho ou é para falar de besteira? Porque a gente jornalista é um problema, só fala de trabalho. A gente precisa relaxar, né? E eu acho que esse é como eu faço agora, desde 2021, porque não é legal. Não é legal ter burnout. Uma dica para você, para quem está assistindo a gente, eu corro. Eu ia te perguntar isso, Lucas. É um negócio maravilhoso e salvou o meu dia a dia. Eu sou uma pessoa diferente, muito mais tranquila. Eu sei pôr o pé no freio por causa da corrida. A corrida é minha terapia. Então, falam assim, mas como é que você lida com tudo isso? Eu faço terapia. Minha terapia é sair correndo. Talvez corra depois que sair daqui mesmo de madrugada, e a gente vai. Não, ele ontem saiu daqui, a gente saiu da tarde, aí a Mariana estava aqui com a gente também, e aí ele falando, amanhã acorda tal hora, criança para a escola, eu vou pro treino. A Mariana falou assim, como assim? Mas, treino é inegociável. Eu também acho isso. Eu faço exercício físico, momento com a família, passear com o cachorro, dar risada, ver um filme, ficar sem fazer nada. Acho que agora você está, apesar de estar cobrindo as suas séries agora, né? Porque você várias, né? Sim. Você acha que agora você está mais tranquila? Acho. Acho. Mesmo porque você falou, começa às 7, termina tanto, mas agora você tem seu tempo, né? Acho. Eu acho que eu sou uma entusiasta do jornalismo. Eu acho o jornalismo, de verdade, assim, não é meio piegas, falando isso é meio brega, mas eu acho mesmo, eu acho bonito, eu acho importante. Eu tenho muito orgulho de ser jornalista de formação. Mas eu acho que a gente está em um país que maltrata muito o jornalismo, sabe? A gente precisa do jornalismo como pilar da democracia. E a gente, nos últimos anos, isso independe de partido político, tá? É para um lado e para o outro. O jornalismo e o jornalista, especificamente, sempre é a vidraça. Então, eu sou uma militante de que as empresas de jornalismo tratem os seus profissionais como talentos.
talentos que precisam ser cuidados, a saúde mental precisa estar em dia e apoio jurídico também, né? O que a gente faz é muito importante. E acaba que na ponta é o repórter que é a vidraça, né? Nunca é a empresa de comunicação. Então, eu acho que hoje é difícil do mesmo jeito. Eu tô hoje numa área em que eu brinco que antes eu nadava numa piscina. Agora eu nado com os tubarões contra a maré. É um mar aberto, né? É um mar aberto, é difícil. Mas eu também acho que eu tô conseguindo gerir mais o meu tempo. Pensar na família também, nas pessoas que nos cercam. Porque, cara, quando a gente tá doente de trabalhar demais, todo mundo sofre, né? É impressionante. Não sei se vocês... Tô até em dúvida se vocês... Fiquei curiosa se vocês já viveram isso também, assim, de se sentir doente de trabalho. Quando eu estava chegando nesse ponto, eu comecei a correr. Salvou a minha vida. Eu me tornei outra pessoa. Não tem a menor dúvida. Mudei meu estilo de vida completamente. Fez a gente mudar também, né? Fez também, assim, bom, eu já sempre fui o cara de ir para academia e tal, mas na verdade eu corria e ele não. Daqui a pouco ele fez assim, não, eu vou começar a correr, como é que era, Lucas? Todo dia 1º do ano. Todo dia 1º de janeiro eu corria. Era o dia que ele começava a correr, ele não corria. Só que aí o cara começou a correr de um jeito. Ele corre muito. Ultramaratonista, praticamente. Então, assim, cara, aí ele fica aquela coisa assim, hoje eu corri 50 quilômetros. Eu não corro nem assim, cara. E ele chega, não, que eu tô com a perninha doendo e tal. Eu falei, é sério, Lucas? Só correu 50? Só. Caramba. Mas a mente vai para outro lugar, né? É história, né? Muda completamente. Muda completamente. Aqui só a Mariana dando risada, porque ela falou que realmente é inegociável os treinos. Agora, vai sobrar para mim. Vamos falar do projeto. Eu quero esse seu projeto relacionado ao PCC. Vamos emendar no Maníaco do Parque. Maníaco do Parque. Que na verdade são dois projetos diferentes que caminham lado a lado. Um ficção e um documentário. Isso. Você está assinando os dois? Você está trabalhando nos dois? Como é que tá isso, Thaís? Tá em andamento. Vou falar o que já foi divulgado, o que pode falar. 2024. 2024. Eu comecei o projeto, eu sou chefe de pesquisa do filme de ficção, que é estrelado pelo Silvério Pereira. Ele é o Francisco. Mas o filme, ele não é o protagonista, mas não posso falar muito. É uma narrativa surpreendente. Então sim. Estamos aqui, um segredinho nosso. Entre nós e o povo. Entre nós e o povo. Mas o projeto começa como um filme de ficção, que é dirigido pelo Maurício Essa, produzido pelo Marcelo Braga, uma produção da Santa Rita Filmes, para o Prime Video. E a pesquisa, ela ficou tão extensa, a gente descobriu tantas novas nuances sobre o caso que a pesquisa se tornou também um documentário. E aí o documentário eu assino a pesquisa, não sozinha, eu tenho um time de pesquisadoras mulheres que trabalham comigo, que são incríveis, e assino o roteiro e a direção. Vai ser minha primeira direção, o Maurício Essa, que dirige a ficção, muito generoso, está co-dirigindo comigo, me auxiliando nessa mudança, né? Nessa imensa responsabilidade. E o filme é Maníaco do Parque, que gente, é que eu não posso falar, assim, sabe? Mas os atores, o elenco, tá muito impressionante. É uma produção, assim, gringa, sabe? Assim, eu vi que ele não quis ficar frente a frente com o Francisco, né? Não, a gente teve uma opção, enquanto concepção do projeto, de não ouvir o Francisco porque a gente escolheu. Então, ele não tem voz no documentário. É claro que ele vai estar representado por outras vozes, ele aparece no documentário. A gente vai dar um retrato super aprofundado sobre o crime, mas ele em si não vai dar entrevista. Nós Ao não contrário vamos da ouvir. Elise, ele é diagnosticado sociopata, psicopata? Isso. E esse foi um dos pontos para essa escolha narrativa também, né?
Em primeiro lugar, porque o Francisco já foi entrevistado algumas vezes na televisão aberta, com muito protagonismo. E ele foi diagnosticado com o que antigamente se chamava psicopatia, mas hoje em dia é chamado de transtorno antissocial com traços psicopáticos. Isso, basicamente, a gente vai falar muito sobre isso no documentário, bastante mesmo sobre essa questão mental, porque é muito fácil, né? A gente tem esse costume de usar termos médicos para falar das pessoas. Não, fulano deve ser psicopata. E não, por mais que às vezes uma pessoa pareça ser psicopata, ela não é. E o Francisco é diagnosticado. E isso significa que ele não é capaz de refletir sobre o que ele fez. Que ele não tem empatia, que ele não tem remorso, que ele não tem arrependimento. Então, é diferente. É uma pessoa que não tem uma capacidade psíquica de refletir e se arrepender dos atos que ele cometeu. E é sedutor, porque ele conseguiu convencer essas vítimas. Não posso dar spoilers, mas uma característica do transtorno dele é uma capacidade de convencimento, que não é bem uma sedução. Não é bem uma sedução, mas é uma capacidade de convencimento, porque o bom mentiroso, com o bom estelionatário, vocês já fizeram muitas reportagens de estelionatários. O bom estelionatário, ele é um bom mentiroso. E o que é o bom mentiroso? É quem não se importa com quem está na frente dele. Então, o melhor mentiroso, se ele é pego na mentira, ele vai inventar outra mentira. A gente que se importa com o outro, que tem caráter, e não caráter no sentido amplo da palavra, caráter no sentido cerebral mesmo, né? De se preocupar com questões sociais, com as regras, com o limite do próximo. Então, é difícil para a gente mentir. Para o Francisco, não. E para quem tem a patologia do Francisco. Então, um bom mentiroso é um sedutor, ele convence, mas não significa que ele seja um galã. E acho que isso é muito importante, sabe, de a gente diferenciar, porque tem uma preocupação minha sempre nesses projetos, que é muito fácil a gente glamourizar o crime. E a gente não pode glamourizar o crime. A gente tem sempre que pensar que quando a gente está falando de crime, a gente está falando de trauma, a gente está falando de alguém que sofreu, e que o Francisco é o assassino. E é muito louco, porque todo mundo tem essa ideia de que ele é super sedutor, mas na verdade ele é um ótimo mentiroso. As coisas são parecidas, sim, né? Muito próximas. Elas são muito próximas, mas às vezes eu sempre gosto de fazer essa diferenciação para não parecer que ele é um galã. Porque ele não é. Chegou a conversar com as sobreviventes? Sim, isso eu posso falar. A gente tem 4 sobreviventes que são protagonistas da história e que é muito interessante a gente acompanhar a história dessas mulheres e também a gente pensar o mundo que a gente vivia. Porque os crimes do Francisco foram descobertos em 1998. Que é aquilo que eu falei sobre a Elise, né? O julgamento dela acontece em um ano que o mundo está mudando. 2012, a gente não tinha essa preocupação com gênero, sabe? A revista de maior veiculação nacional, de maior tiragem, fez uma capa com a Elise de lingerie, escrito Uma Mulher Fatal. Que, independentemente de ela ser a criminosa, eu não imagino um feminicida de sunga na capa de uma revista escrito Um Homem Fatal. Isso só aconteceria em 2012. Acho que hoje em dia não seria possível. Mudou bastante. O mundo vai mudando. É muito interessante pensar isso a partir dos crimes também, sabe? A gente tem, enfim, eu tenho feito isso nos projetos, acho bem legal. E você selecionou uma equipe de mulheres pesquisadoras. Sim. Você tem sempre essa preocupação de trazer mulheres competentes, obviamente. Sim. Mas para ter esse olhar, por que essa opção? É pelo olhar? É pelo olhar, mas eu também não acho, e não é o caso desse projeto do Maníaco do Parque, tem outros
tem um dos projetos que a gente estava falando antes de começar, que está em sigilo, é um projeto de um crime que vai ser contado sob a perspectiva feminina. Esse foi um projeto que tinha um set mais com mulheres e tudo mais. No do Maníaco do Parque, a gente teve essa preocupação de quando as sobreviventes falavam, a gente tinha mulheres, enfim, dentro do que eu posso contar, elas foram muito acolhidas, a gente teve essa preocupação, assim, desde o figurino até... A gente queria que fosse uma experiência, não fosse uma experiência que reafirmasse o trauma, mas que libertasse. No entanto, eu não acredito muito nisso, de clube da Luluzinha e clube do Bolinha. Eu acho que as duas visões, elas se complementam. No entanto, quando a gente vai fazer algo de gênero, eu acho que é fundamental ter mulheres no time. Porque uma mulher, por exemplo, ela vai se preocupar com o figurino da entrevistada. Ela vai se preocupar em como essa mulher está se sentindo, como é que ela está falando. Olha, você conta os detalhes, se você quiser, senão talvez eu não é sobre como você foi estuprada, é o que aconteceu com você antes, depois. Então eu acho que esse cuidado é muito importante. Mas eu também gosto muito de trabalhar com homens, sabe? Então, um dos projetos, esse é um projeto que eu tenho, que eu estou escrevendo, não está negociado, não está vendido, espero que seja vendido, mas eu quero muito tratar sobre essa relação entre os homens, que é um tema que me interessa muito. Você estava falando do PCC, né? O crime organizado é uma estrutura absolutamente masculina, com códigos masculinos, e que me interessa muito também falar sobre isso, né? O proceder, o que é como é que uma mulher não pode ficar com outro traficante, senão ela é morta, mas ao mesmo tempo a facção criminosa não aceita os estupradores. Então esses códigos também me interessam muito, sabe? Enfim, eu sou uma alucinada por comportamento humano. E acho que é por isso que eu gosto de falar sobre crime, sabe? Profundamente. O Maníaco do Parque, quando? Tem previsão? Os dois saem juntos? Documentário e filme? Isso vai... Não sei ainda. Não fui informada. Não sei. Isso vai ser uma estratégia deles. Mas eu sei que saem no primeiro semestre de 2024. Qual plataforma? No Prime Video. Prime Video. Prime Video da Amazon. Passou em todas as plataformas. Em todas. A Elise no Netflix, Foi. O PCC HBO, agora o Maníaco do Parque no Prime Video. E eu fui uma das pesquisadoras do Rota 66 também no Globoplay, que Globoplay. eu recomendo muito, uma ficção maravilhosa da Boutique Filmes, muito emocionante. Esteve em todas as plataformas. Como é que é essa negociação? A remuneração é a plataforma, é o Netflix que paga, é o Prime Video que paga, que vai pagar todos os custos de produção. Como é que funciona isso? Quem está em casa com uma ideia... Depende muito do modelo de negócio, né? Se é um licenciamento, que é quando essa plataforma investe o dinheiro para licenciar um projeto já feito. Que vai ser original Netflix, ou original Prime Video? Não, esses originais costumam ser com orçamento próprio das plataformas. Mas, normalmente, essas produções, quando elas são muito grandes, né, elas têm associados, elas têm como associadas produtoras, via de regra, médio porte, maior porte, que se associam a produtoras menores. Eu acho que a gente está numa era de produção de conteúdo em que não tem muito mais isso, né? De só as grandes empresas poderem produzir conteúdo. A nossa presença aqui é uma prova disso. Então, eu acho que todo mundo que tiver uma boa ideia, o primeiro ponto é colocar no papel, garantir os acessos. Eu acho, isso é uma coisa que eu sempre digo. Então, eu brinco, não adianta eu querer fazer um documentário sobre o Bill Gates se eu não tiver nenhum acesso ao Bill Gates, né? Uma ideia não pode ser só uma ideia. Eu acho que o primeiro passo é ter a ideia, colocar no papel e depois pensar em como viabilizar. Você, por exemplo, a Elise, você primeiro convenceu a Elise para depois conseguir vender? Quando vende o projeto da Elise, só vale se tiver a Elise
Ou para a plataforma? Como é que foi? Depende muito, porque, por exemplo, no Maníaco do Parque a gente não tem um assassino. Então, mas eu já participei de negociações em que o projeto foi vendido porque a gente tinha uma história muito forte de uma vítima. O da Elise, a gente tinha esse ineditismo do depoimento dela, mas não só. A gente tinha várias outras pessoas falando, né? A gente já tinha, seja o delegado, Ministério Público, alguns amigos, mas depende muito, sabe, Lucas? Eu acho que não tem uma receita de bolo pronta, mas o que eu acho que é muito importante, especialmente pra gente, né, que vem dessa origem do jornalismo, e aí falando de documentário, claro, né, não de ficção, eu acho que é importante ter o acesso. É importante você ter alguém que emocione e que tenha uma história para ser contada, sabe? Pelo menos nos projetos que eu participo, assim. A gente estava falando do PCC, e ali no PCC a gente tem várias histórias que se entrelaçam, né? Você tem desde a mãe do irmão, né? Do menino que foi ali, que foi o X9, que entregou o PCC, que foi ameaçado de morte. Você tem o ex-irmão, você tem o companheiro, você tem o líder e você tem o promotor. E no final é triste para todo mundo, que é outra coisa assim também. Quando eu consegui entrevistar em profundidade o Lincoln, que é o promotor, Lincoln Gakia, que para mim é a maior autoridade e a que eu mais respeito, que investiga crime organizado aqui no Brasil. E ele se emociona no final, porque é um problema tão maior. E aí eu entrevisto o Macarrão. E como que foi para convencer o Macarrão a falar? Uau! Porque o Macarrão, até para quem não assistiu o documentário, quem não acompanha, o Macarrão é fundador do PCC, estava ali no momento de fundar o PCC, e de repente ele resolveu mudar de vida. E ele foi o primeiro traidor, né? O primeiro delator. Mas ele não havia falado ainda com ninguém. E eu fui assistir, é claro, é meu material de trabalho no dia a dia, e eu dei de cara com o Macarrão, falei, caramba! É impressionante, né? Como é que foi isso? Olha, eu acho que o Macarrão, assim como os outros entrevistados, entenderam que o documentário não era dicotômico. Aquilo que a gente estava falando de bandidos versus mocinhos. A situação é muito mais complexa, gente, vocês sabem disso. O negócio, assim, é muito bagunçado. Se a gente for começar a falar aqui de segurança pública, de guerra às drogas, de facção criminosa, enfim, é um vespeiro, mesmo, não é uma problemática que tenha uma resposta simples. Eu sempre lembro que o Marco Herbas Williams Camacho foi um dia um menino órfão da Praça da Sé, né, que estava ali abandonado, que o poder público nunca olhou. Quantos meninos a gente não vê na Praça da Sé, crianças, né, com 6 anos de idade, cheirando cola? Eu já vi vários. Então, o Marcola foi um menino desse, abandonado na Praça da Sé. E por uma coincidência, ele nasceu no dia do aniversário da cidade de São Paulo. Então é um representante do quanto São Paulo pode ser desigual, cruel, e do quanto não adianta a gente jogar esses problemas sociais que a gente tem para baixo do tapete e achar que eles vão se resolver, porque eles não vão. Quem anda aqui no centro de São Paulo sabe que você entra no Uber e o motorista fala, pelo amor de Deus, não mexe no celular, porque eu não quero que quebrem o vidro do meu carro. Então, assim, o que a gente vai fazer com isso? A gente quer a barbárie? A gente quer a morte dessas pessoas? Não, a gente não quer isso, porque senão viramos todos, né, neandertais. Desculpa só. Não, imagina, eu tô aqui achando que eu tô em casa, né? Mas a ideia é essa. Você tá em casa. É que você falou da coisa do quebra-vidro. Eu fui com o Lorenzo, meu pequeno, né, na TV. Eu vim de uma viagem
e tive que levar umas malas na TV. Aí eu levei ele. Na volta, essa coisa do... Tô eu e ele atrás do carro, do Uber. Eu falei, ele estava mexendo no celular, eu falei, filho, segura o celular um pouquinho, que aqui é meio ruim. Nós estávamos passando ali pela Tiradentes, né? E aí o motorista do Uber estava com o vidro aberto. Nossa. E eu falei pra ele, é melhor você fechar, que aqui não tá legal, né? Vivo fazendo coberturas aqui e tal. Aí ele falou, é verdade, né? Então ele fechou o vidro, cara, ele fechou o vidro. Passou um moleque aqui do lado, foi pro outro carro e, pumba, pegou o celular de alguém e saiu correndo. O Lourenço estava do meu lado e viu. Aí ele viu e na hora a gente falou, putz, você roubou o celular da menina. Ele tem 7 anos. Até hoje. Ele entra dentro do carro, aí ele fala, papai tem que fechar o vidro porque senão levam o celular. É isso. Você cria um trauma social e assim, as pessoas ficam bravas, as pessoas querem respostas mais fáceis. Eu acho compreensível, mas a gente que trabalha com violência e quer, né, propor uma discussão, a gente não pode estimular a discussão pelo fígado. Tem que ser uma coisa assim, gente, tá bom, vamos lá. Mas assim, é claro que dá uma raiva, muita raiva do menino que puxou o celular. Mas a gente sabe que a questão é cobrar para onde os celulares estão indo. É verdade. Todo mundo sabe a rua para onde vai. Onde tá? Todo mundo sabe. Então, assim... E aí, a gente falar do PCC, Isso. eu acho que o Macarrão entendeu isso. Eu quis ouvi-lo. Porque aí a gente estava falando, né? Por que ouve uma pessoa, não ouve outra? Por que ouvi o Macarrão e não ouvi o Maníaco do Parque, né? O Macarrão, ele reflete sobre as atitudes dele. E ele, assim como a Elise Matsunaga, perdeu o que ele tinha de mais valioso. O PCC tirou do Macarrão o que ele tinha de mais valioso, que era a esposa dele, que foi assassinada com vários tiros na frente da filha, que nunca mais falou com o Macarrão. Então, de maneiras diferentes, o que o Macarrão queria falar também era um pouco para a filha. De, olha, isso aqui não valeu a pena. Eu tô aqui, tô fechado, não vejo minha família, tô ameaçado de morte. Sabe, por mais que... E isso é muito profundo também, e as pessoas às vezes têm... Ah, não, mas não é fazer apologia ao crime contar a origem do PCC. Né? Que a origem ali era quase uma origem de um coletivo ali, né? Que foi criado também em resposta ao massacre do Carandiru. Então, olha como a violência é cíclica, né? Como a gente responde com violência e só mais violência acontece. E eu, sinceramente, não sei qual é o futuro da segurança pública quando essas lideranças todas morrerem. A gente não sabe o que vai acontecer. Você tentou entrevistar o Marcola? Tentei. Tentamos. A produção tentou, ele aceitou dar entrevista para o documentário, isso inclusive tá lá. Mas, infelizmente, no período não foi autorizado pelo departamento penitenciário. A gente conversou, fui para Brasília. Caraca, por que vocês não liberaram, cara? Pois isso? é. E aí a gente até colocou ali, o Marcola aceitou da entrevista, mas não foi tudo liberado. Certo. A gente tinha muita curiosidade, é claro, de ouvi-lo. Você e toda a população. Pois é, mas eu acho sempre interessante lembrar que o Marcola é um nome, né? A estrutura do narcotráfico sim. É maior. Eu sempre fico curiosa para saber quem são os narcotraficantes que a gente não sabe o nome. Quem são volta e meia eles? surgem alguns multimilionários que a gente não tem ideia quem são e vão surgindo. Fala, nossa, de onde veio esse? Aí, de repente, você vai ver patrimônio absurdo. Esse cara... E assim vai. Pois é. Eu fui com esse cara nós fomos para
para Genipapo, Canindé, lá em... Foi Recife, Isso, não foi? Não, Fortaleza. Fortaleza. Na região metropolitana de Fortaleza. Nossa. Quando assassinaram O GG do Mangue. O GG do Mangue. E o Paca. Eu e ele, nós entramos lá dentro, fomos dentro do lugar onde aconteceu tudo. Só que aí a gente foi cobrir o lugar, fazer a coisa das passagens e tal, voltamos. Precisamos ir no condomínio. Fala aí como era o condomínio. Acho que era um dos mais traficante, chiques, assim, né, da Claro, região. coisa- Dos traficantes. Você Eles tá louco, estão coisa nadando no dinheiro. E o Lincoln vem falando bastante isso, de como a estrutura do crime enriqueceu alguns, enquanto o proletariado do crime continua ganhando o ônibus que leva os familiares para a penitenciária, o lanche para os familiares que levam à penitenciária, no máximo uma assistência jurídica de saúde, enquanto os grandes traficantes estão nadando no dinheiro. O Lincoln vem falando bastante disso, até para dizer para esses caras, olha, é isso mesmo que vocês querem, e o retrato que vocês fazem no documentário mostra muito bem como, em determinado momento, o crime organizado é um poder moderador na periferia. Sim. Faz o papel que o Estado deixa de fazer, e isso acaba atraindo essa massa, não só a massa carcerária, mas a massa da periferia. Eu acho que, pelo menos, a meu ver, era mais ou menos um recado, um dos recados a serem passados ali, né? A ausência do Estado e a presença do crime organizado. O próprio Lincoln diz isso no documentário, que eu acho muito corajoso partir da autoridade que está à frente da investigação, né, contra a maior facção criminosa da América Latina, que já está na Europa inteira, e ele diz isso. O PCC surge na ausência do Estado. O poder é isso, né? O poder é uma força que nunca fica sem dono. Então, quando o Estado falha, o PCC surge. E está falhando, continua falhando. Enquanto a gente insistir numa investigação ou num trabalho só da polícia militar, que tem outra função. A função não é investigar, a função é patrulhar, a função é outra. Que é a de coibir o pequeno traficante. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de cada vez mais a necessidade de uma investigação tecnológica que foque em lavagem de dinheiro, em criptomoeda, enfim, investimentos no exterior. A gente está falando de outra coisa. Sim. E é impressionante como... Eu não sei se vocês cobriram os ataques de maio de 2006... Mas ali o PCC era outra história, era outro tipo de envolvimento com o crime, né? Quase 20 anos depois, a gente tem hoje uma máfia, como Lincoln diz. É uma estrutura já transnacional de máfia. E eu acho que a gente tem cada vez mais que falar sobre isso, sabe? Que falar sobre isso, porque, como diz o Lincoln, também cocaína vale mais do que ouro, né? Então... Como você entrou nesse projeto? Esse foi ideia sua? Você foi convidada? Fui convidada. Porque você já tinha feito muitos trabalhos jornalísticos em cima do crime organizado como repórter. Super. Inclusive, eu acabei, além disso, o Macarrão via as minhas reportagens de dentro da cadeia. Tanto que a primeira vez, quando a gente se conhece pessoalmente, ele é muito alto. E ele fala, nossa, eu achei que você fosse mais alta. E eu fiz, pô, você tá me chamando de baixinha? Foi a primeira coisa que eu falei pra ele antes de, enfim, explicar ali as autorizações de uso de imagem que ele tinha que assinar. Também, obviamente, importante dizer, não recebeu nada por isso, pela entrevista. Ele falou porque realmente achava que o projeto... valia a pena. E dessa pergunta que o Lucas fez para você, o Davi fez esse tipo de pergunta, ele só finalizou assim, foi complicado começar a fazer documentário jornalístico? Aniversário Madeira com até 60% de desconto. Madeira. Eu acho que, olha, ser repórter é uma coisa que a gente aprende, nossa, a resolver as coisas muito rápido. A gente estava em Brumadinho, fomos para Brumadinho. Sim. Fomos para Brumadinho. Fomos todos para Brumadinho, foi terrível. E eu lembro que a chegada a Brumadinho, a gente não sabia onde dormir.
A Paula Paiva, que é da Globo, do G1, minha amiga Paulinha dormiu no meu quarto, porque o hotel que eles tinham reservado não tinha como chegar por causa da lama. Então, eu acho que na reportagem diária a gente aprende tanto a resolver as coisas, a improvisar e a lidar com todo tipo de situação, que essa experiência tornou fazer documentário algo que, é claro, não é fácil, mas se tornou menos difícil por causa da experiência com a reportagem. Temos mais uma aqui do Gilberto. Você consegue e teve problemas com o crime organizado para fazer documentários, ou isso foi negociado? Eu não tive problemas, assim, e também não dá para dizer que foi negociado, mas eu acho que tem uma coisa minha que eu chego para falar com um advogado, nossa, assim, sei lá, com os representantes do Macarrão, com os representantes do Marcola, como eu chego para falar com uma autoridade. Eu acho que ser direta, ser sincera, manter uma relação sincera é fundamental. Quando o meu pedido de entrevista, por exemplo, né, pros advogados do Marcola, infelizmente não deu certo, mas quando eu me aproximei deles eu fui sincero, eu fiz, olha, esse não é um documentário sobre o Marco Erbas Williams Camacho, até porque a gente entende que esse é algo muito maior do que ele, não que ele não seja uma pessoa com uma importância muito relevante quando a gente vai falar de PCC, mas não é sobre ele. E a gente não mentiu. Então, ser sincero, às vezes falar a coisa mais difícil do mundo, né? Falar, olha, tudo bem, eu quero entrevistar o Marcola. Parece até meio surreal, mas quando você é sincero, diz para onde as coisas costumam dar certo. E eu não costumo fazer nenhuma promessa, nenhuma garantia, porque eu acho que isso é o pior, sabe? Com a Elise, por exemplo, a gente se falou algumas vezes depois do documentário. Vocês conversaram? Sim, falei com ela, não sou amiga dela, não fico falando com ela direto, mas a gente conversou e ela achou que o documentário foi honesto. Foi honesto, foi equilibrado, tá certo, né? Então, eu acho que eu não tive problema por isso. O Macarrão, ele próprio, e assim, né, gente, eu também não tenho eu acho que, às vezes, não o Lucas, que eu conheço muito bem, mas não vou falar nomes, não estou falando mal dos colegas, mas, às vezes, o jornalista tem um ego tão grande de achar que ele vai sentar na frente de alguém como o Macarrão, por exemplo, e que eu tenho a habilidade de manipular o Macarrão para ele dizer algo que ele próprio não queira dizer. Eu não tenho essa habilidade, imagina, esse cara tem... Ele vai falar o que ele quiser falar. Ele vai falar o que ele quiser falar. Então, ele também tinha muita consciência de que ele não falaria nada que o comprometesse. E nessa linha, os advogados do Marcola, que foi com quem você teve contato, deram algum indicativo do que ele pretendia falar? Porque até hoje ele nega, até hoje ele, olha, não tem nada a ver com PCC. Será que ele traria uma postura diferente? Não sei, Lucas. O documentário do PCC, ele é baseado num livro excelente do Gabriel Feltran, que é um sociólogo da UFSCar, especialista em segurança pública. É maravilhoso o livro, é muito bom e que traz uma perspectiva sobre o que é o PCC a partir da visão da periferia, né? O impacto e a chegada dessa organização do primeiro comando da capital fora dos muros, que começa nos muros, dentro dos muros das cadeias e vai para fora. Então, partindo já dessa inspiração para o documentário que foi o livro do Gabriel, em momento algum a gente coloca o Marcola, até porque essa não é nenhuma crença do Lincoln, enfim, como algo hierarquizado, piramidal, né? É mais como um conselho deliberativo. Então, eu acho que nem era a nossa intenção colocar um selo de número 1 do PCC nele. E não, eu não cheguei, infelizmente, a
a perguntar isso para ele, a gente usou o que ele diz em juízo e que ele nega ser o líder. Mas também o que a gente conversou e o que a gente apurou durante o documentário é que é muito mais uma liderança ideológica do que algo piramidal no sentido uma de lenda, né? 10% é meu da sua droga. Não me parece ser assim, mas é claro que, mais uma vez, a verdade a gente nunca vai saber, né? Mas eu acho que talvez seja mais uma lenda. É que nos anos 2000, as delegacias aqui de São Paulo estavam experimentando as escutas telefônicas, né? E várias reportagens com escutas telefônicas foram feitas naquela época, e muitas sobre o Marcola ou indiretamente sobre o Marcola. Então, acho que ficou no imaginário popular aqui de São Paulo, acho que ele é certamente o criminoso que as pessoas mais lembram, né? Às vezes ídolo, né? Pois é impressionante, né? A criminalidade às vezes faz isso. As pessoas têm uma idolatria, o que eu acho péssimo, mas provoca isso. Por que o crime desperta tanto interesse? Seja o crime PCC, crime organizado, seja a história da Elise, seja a história que não está no teu guarda-chuva, mas a Isabela Nardoni, o caso Evandro. Por que essas histórias, os crimes verdadeiros, despertam tanto interesse? Uau, isso é uma boa pergunta. Eu acho que por alguns fatores. Primeiro, acho que tem o de autopreservação. Tanto é que as mulheres são as maiores consumidoras de true crime. Assim, de longe. Então, os estudiosos analisam que é um senso de autopreservação, porque mulheres são, ainda que os homens cometam mais crimes violentos e sejam mais vítimas também de crimes violentos, as mulheres sofrem mais crimes hediondos, né? Crimes de agressividade assim absoluta. Então, há uma linha de psicólogos que acham que é por um senso de preservação, tipo, eu quero saber como é que esse cara age porque eu não quero cair, não quero ser vítima. Mas também tem outra linha, que é a linha de um prazer que a gente sente em ir investigando o crime e ir descobrindo conforme a narrativa vai passando. Então, nossa, o delegado começou a desconfiar da Elise por causa do saco em que partes do corpo do Marcos foram, né, descartadas ali, que você que fez a reportagem, e que eram sacos muito específicos que só tinham, e muito caros, né, que só tinham na casa de quem tem um poder aquisitivo maior. Então as pessoas sentem uma espécie de satisfação em irem descobrindo aos poucos. E aí tem a terceira explicação, que para mim é a que faz mais sentido, que é o fato de que todos nós temos uma agressividade dentro da gente. A gente sabe que a gente tem uma agressividade. E aí eu acho que desperta uma curiosidade na gente em saber por que aquela pessoa ultrapassou o limite que eu tenho. Porque essa vontade de jogar agressividade para fora, de agir com violência, é algo humano. Mas a gente tem um bloqueio, um senso que fala, não, eu não vou fazer isso, eu não vou matar meu marido, eu não vou, né, fazer algo horrível, como no caso da Isabela. Então eu acho que tem uma curiosidade que ela é muito humana, de saber por que essas pessoas fizeram isso. E um desejo também, interno e oculto, de a gente se convencer de que a gente é diferente. E é por isso que quando você vê, né, e é por isso que a série da Elise despertou muitos haters de vocês estão humanizando ela, porque no fundo a gente Apanhou muito na rede social? Apanhou um pouco, mas muita gente gostou também, né? As opiniões são muito diferentes, né? Enfim, as pessoas batem muito diferente em cada um, né? Sim. Mas eu acho que tem esse desejo também de falar, eu sou diferente. Eu não faria isso, eu sou melhor do que essa pessoa. Então, acho que são múltiplos fatores, e acho que é um pouco de tudo isso. E a gente sempre gostou de histórias de violência, né? Desde o início da humanidade a gente conta histórias de violência. As tragédias, né? O próprio, se a gente for parar
no Coliseu, as pessoas iam ali para ver violência, a narrativa da violência. Então, acho que isso é inerente à humanidade. E a gente vai evoluindo. Temos uma perguntinha aqui bem Ai, meu Deus! bombástica. É o Gilberto Costa. Ele pergunta o seguinte: durante a pesquisa para um documentário do crime organizado, surgiram nomes de políticos. Ah, Até onde o crime organizado é infiltrado na política brasileira? A marca Eno evoluiu e está ainda mais completa. Eno cuida da sua digestão, do começo ao fim. eu acho assim, eu tenho tem vários estilos, né, de colegas jornalistas, investigativos. Eu acho que tem um limite entre o que é o jornalista e o que é a polícia. Então, eu não sou policial. Então, quando Eu falei, bom, não sei, eu falei político, né? polícia. Não, É, sim. não, mas até eu onde ia vai? dizer assim, Entendi. eu não sou policial. Então, a gente sabe o que eu acho que é muito importante a gente se pautar por investigações que tem comprovação na justiça. Então, assim, é claro que a gente sabe, tem prefeito da Grande São Paulo que já foi condenado por envolvimento no PCC, a gente sabe que tem, né, investigação da Polícia Federal que já chegou em deputado, a gente sabe que tem investigação da Polícia Federal que já chegou em fazendeiro que recebe, enfim, cantor sertanejo na fazenda, onde descem os jatos com cocaína. A gente sabe que os mesmos doleiros, enfim, que já foram pegos em operações de criminosos políticos, também lavam dinheiro para o tráfico. Então, eu acho que esse é o envolvimento. Tem também o que a gente ouve, mas o que a gente ouve é uma história pro bar. Sabe aquela saída pela tangente, a saída pela esquerda? Até pro Gilberto, às vezes a gente recebe uma denúncia e na maioria das vezes a resposta não sou eu que vou investigar, isso é o Ministério Público. É o Ministério Público, então a gente exato. encaminha para o Ministério Público faz a investigação, uma vez comprovado, uma vez um trabalho investigativo do Ministério Público, da polícia, se faz uma operação, aí a gente faz a reportagem. A gente não faz reportagem sobre uma denúncia que não tem embasamento nenhum, até porque a gente vai responder juridicamente por isso. Exato. Em tempos de cancelamento, de fake news, eu acho que é isso que faz com que as pessoas vejam, né, uma reportagem de vocês e falem, pô, isso é verdade, eu tô vendo. É daí que vem a nossa credibilidade também, né? Porque hoje em dia é tão fácil você destruir uma reputação, você falar que alguém é envolvido com não sei o quê, com não sei o quê, com não sei o quê. É difícil. Tem a gente está encaminhando meio que para o finalzinho já, Luquinha, né? Então temos aqui Um bate-papo é bom, a gente. Não, eu já tô, assim, na verdade não queria falar isso não, mas tem uma pergunta legal aqui, a Marli Vieira, ela pergunta, Marli, conheço Marli. Oi, Marli. Marlizinha. Se para você, qual foi o documentário mais complicado de fazer? O que você achou que dos documentários que você vem atuando, é um documentário que você fala assim, caraca? O Maníaco do Parque, né? Porque eu acho que eu tô experimentando funções diferentes, né? Que é a primeira vez na direção, que é uma função diferente. Eu nunca fiquei tanto tempo numa mesma história. E é impressionante como quando a gente acha que a gente sabe, fala, não, eu sei tudo. Abre o Aí leque. descobre alguma coisa, assim. Então, eu até costumo dizer para as minhas colegas, a história vai acabar quando ela decidir que vai acabar. Ela só vai acabar quando ela tiver publicada. E eu acho que tá sendo mais difícil por isso, porque fez com que eu me colocasse muito diante do espelho, sabe? É muito... Me fez pensar muito o nosso papel da imprensa, o quanto numa mesma história o bom jornalismo pode marcar a vida, pode... Ou nem só, né, quando a gente fala assim, bom jornalismo, parece que eu tô falando aqui de uma reportagem feita de 1000 anos. Não, tô falando bom jornalismo assim, olha, honesto, olha, gente, esse aqui é o suspeito, ele tá foragido, vamos colocar o rosto dele. E isso influenciou diretamente na prisão do Francisco. Mas, ao mesmo tempo, o jornalismo feito de uma forma
sem responsabilidade, sem ética, ele pode destruir vidas. E destruir vidas, assim, por muito tempo. Você pensar... É isso, assim, eu convido vocês a pensar como vocês estavam em 1998, como era a sua vida em 1998. Pensa tudo que você viveu de 1998 até agora, 2023. Eu achava que quando 2000 a gente ia embora. Porque, Bug do milênio. Nostradamus. Nossa, que curioso falar isso. Eu tava pesquisando sobre isso hoje. Bug do milênio, todo mundo pirando, achando que o mundo ia acabar. Eu achei que ia morrer com 25. Pois é, você tinha 20. Então, tá vendo? E todo mundo achando que ia morrer. Desde 1998 até hoje, algumas pessoas envolvidas nessa história estão com uma verdade entalada na garganta. De, olha, a minha história não foi bem assim que aconteceu. Então, é muito interessante, porque olhar para uma história com profundidade faz com que eu reflita sobre tantas coisas, sobre o trabalho legal de alguém, de um jornalista que você vê 25 anos depois, a pessoa lembrando daquele jornalista específico. Vou citar ela aqui, que já disse então que ela vai participar, então posso falar, que é a Fátima Souza, que é uma repórter que até hoje está na luta, contando histórias de violência. E você vê as pessoas lembrando da Fátima 25 anos depois. Adoro a Fátima. Eu adoro a Fátima também. Ela é uma grande amiga. Uma maravilhosa, assim, uma força. Nossa, ela me vê, toda vez que ela me vê... Sou fã da Fátima. Cara, É um agarra, tipo assim... E aí, meu grandão? E aí, meu grandão? Espero ver a Fátima aqui com vocês, porque ela é uma fortaleza, verdade, né? Verdade. E é muito legal você ver que 25 anos depois as pessoas lembram da Fátima, por exemplo, mas elas também foram destruídas por pessoas que nem jornalistas eram na época e se envolveram na história, sem ética, tornando aquilo muito mais um entretenimento e uma diversão do que algo sério. Que é uma preocupação que a gente tem, né? Assim, é claro, essas histórias são curiosas, a gente fica, ai meu Deus, mas por que essa pessoa fez isso? Eu não acredito, não sei o quê. Mas a gente tem que lembrar que não é piada. No final das contas, o que te fez virar jornalista? Uau! Que difícil. Não é difícil, é fácil. Na verdade, eu acho que... Primeiro eu sou filha de Xangô, que é o orixá da justiça. Então, eu acho que já tem isso. Tem uma coisa... Você que vem numa descendência... Tem uma coisa religiosa. Uma descendência do bacalhau. No meio da história aí, né? Seus avós são portugueses, né? São portugueses e os meus outros avós são pernambucanos. São pernambucanos. Que aí já é uma mistura Brasilzão. E eu acho que, mas falando sério, eu nasci na Zona Norte, isso é muito sério também da religião, mas agora, falando, além do subjetivo, falando do objetivo, eu nasci na Zona Norte, eu nasci na Vila Ede, e eu acho que isso já é um diferencial muito grande, infelizmente. Eu tenho muito orgulho de ter nascido na periferia de São Paulo, e aí eu falo que isso é um diferencial porque, infelizmente... Agora nem tanto, mas quando eu entrei no jornalismo, a maior parte das pessoas que fazia jornalismo eram nascidas e criadas no centro expandido, ou aqui de São Paulo, ou em bairros ricos de outros lugares do país. No cinema e no audiovisual, então, isso é mais latente ainda. Sim. E é muito importante a gente ter visões diversas, né? Muito importante. Nascida lá na Zona Norte, ir para a cidade, que era o centro, passar pelo Carandiru, que era a casa de detenção, era uma coisa, assim, muito cotidiana. E desde criança aquilo já me mexia muito comigo, porque é aquilo que você estava falando do seu filho. A gente quer se enganar que ver um assalto é uma coisa comum, cotidiana, que ver um presídio lotado com aqueles homens com as pernas e os braços para fora, que aquilo não é algo violento. Era muito violento ver aquilo. Visualmente a coisa era horrível. Eu não esqueço nunca disso. Nunca. E aí teve um massacre, logo depois eu era criança, e aí aquilo eu vi na revista, minha mãe também não escondeu. 2005, é isso? Massacre de 1992. Ou 2005, 92. De 92.
Eu era super criança e eu fiquei com isso na cabeça. Por algum período pensei em fazer direito, mas, na verdade, eu sempre quis me comunicar. E eu acredito de verdade, pode ser piegas, mas eu acredito que o nosso trabalho é capaz de mudar pequenos mundos, sabe? Ainda que seja o mundo daquela pessoa, daquela família, daquele dia. Voltando ao que eu falei, a gente está no dia mais difícil da vida de uma pessoa. Então, ou a gente pode ser parte daquele trauma, ou a gente pode ser uma lembrança boa, de uma esperança, de alguém que tentou ajudar. E isso seja no jornalismo diário, ou seja no que eu faço agora. Eu acho que a raiz de tudo, né, ali a origem de tudo é um pouco essa, assim. Eu acho que é uma maneira de promover justiça, o que a gente faz. E eu tenho muito orgulho disso e de todo mundo que faz isso da maneira que for. E eu acho que a gente pode promover justiça, não só trabalhando com jornalismo, mas trabalhando no que for. Eu acho que promover justiça é uma boa motivação para a gente trabalhar em algo. Então a gente tem aí... Vamos fazer... dar dica para as pessoas. Então vai lá. Elise Netflix. Isso, Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime, tá na Netflix. PCC Poder Secreto, na HBO Max. Rota 66, A Polícia que Mata, no Globoplay. Maníaco do Parque, o filme. E Maníaco do Parque, A História Não Contada, que é o documentário, ano que vem no Prime Video. E mais 2 documentários, True Crime, que eu não posso falar ainda. Dá uma dica. Que vão pro streaming também ano que vem. Ai, dica. São crimes nacionais. São crimes nacionais. E os... De grande repercussão. Um deles de muita repercussão. O outro também teve bastante repercussão, mas não é um desses crimes midiáticos em que vai estar numa dessas listas, assim, sabe? De os crimes que mais chocaram o Brasil. Mas é um crime também de muita repercussão. Os dois, eu posso dizer que tem o lado feminino da história. Crimes contra a mulher? Um deles sim, o outro não. O outro a mulher que é uma criminosa. Deixa a Eu menina, tenho mas eu não vou falar. Repórter é uma coisa. E previsão para esses 2 projetos? 2024 também, 2024. Já estão negociados? Esses já estão gravados. Agora, esses já foram. Agora a gente está negociando os para 2025, 2026. Vamos ver se vai dar certo. É difícil, mas estamos aí. Esses 2 projetos, ficção ou documentário? Documentário. Documentários, esses já estão gravados. É mais de um episódio? Série ou... São 2... Não, são longas documentais. Tá vendo? Não, gente, ó, aí vai arrancando. E ó... Senão você vai me fazer pagar a multa. Olha, você falou muito da periferia. Sim. Eu sou morador de periferia. Eu moro em Guaianazes. Máximo respeito. Não, puta. Tudo que você falou, que você vive, você consegue enxergar, né, as condições, aquela coisa, o centro expandido, aí você vai lá para fora. E eu costumo dizer para todo mundo, às vezes eu fiz viagem agora, voltei da Polônia, neguinho lá, onde você mora? Fulano mora... Então. Eu moro em Guaianazes. E assim, tenho um carinho gigante por onde eu moro. Né? Tenho amigos que, igual eu li sobre você, que pessoas que chegaram a se drogar, que você via. Sim. E assim, e quando se fala da periferia, todo mundo chega num ponto. Qual que é o ponto da galera? Fulano passou por isso, tá drogado. São escolhas. Sim. Você está ali, você também estava ali. Sua escolha foi ser uma grande jornalista, né? Uma pessoa de... Olha quem é Thaís hoje. E nasceu ali, no ED, né? Onde foi próximo do MC Kevin, queridíssimo. Que eu adoraria que você montasse essa história do menino. Nossa, eu adoraria também. Eu acho a história dele que... E é isso, né? Assim, a periferia, ela tem muita coisa boa, né? E eu acho que... E tem o olhar, tem a escola de samba, tem a nossa cultura, tudo, cara, tem tudo. É maravilhoso. E uma visão de mundo que, nossa, que
Isso aí não se ensina em faculdade. Não, como eu não. costumo dizer. Cara, que papo bom, velho. Ai, Você gente, curtiu? vocês são uma... Eu não tenho a menor Gostei dúvida demais. de que vai ser um sucesso, gente. Porque meu negócio é fazer pergunta. Fiquei falando aqui que nem mais do que o Homem da Cobra. Amei falar com daqui, vocês. Pode ir lá. Ah, esse aqui é meu? É seu. Toda sua. Ai, Presente pra gente, você. amei. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Falei com a Thaís, ela imediatamente falou, claro! Acho que foi a primeira, né? Não, Ela gente, mandou não um- tinha como não ver. Foi a primeira que falou, porque primeira que foi nos- só nos questão deu de essa datas resposta, mesmo. Poxa, muito obrigado por ter vindo. Foi um bate-papo maravilhoso. Que sucesso, Tenho gente. Vocês certeza são que vai. maravilhosos. Quem não pôde, quem está aqui hoje assistindo com a gente, indique para as outras pessoas assistirem. Fica disponível no nosso canal do YouTube. Não se esqueça de recomendar para os amigos se gostou da gente. Mas se está até esse horário, que horas são agora? 10h35, é porque curtiu principalmente a história da Thaís. Obrigado, meu Ai, amor. Sim. Obrigada, gente. Ó, acompanha que tá bom demais. Vai, fala sério, esses dois maravilhosos. E vai lá pro streaming acompanhar a Thaís Nunes. Um beijo grande, obrigado por todos vocês estarem aqui. Até a próxima. Amanhã, Thaís, a gente vai entrevistar o Fernando Gotdank. Ele é um sobrevivente da rave em Israel. Uau. Ele estava na rave. Uma história muito louca, Nossa. que foi buscar uma cerveja no momento do ataque. Lá não podia cerveja, então estava no carro. Ele resolveu ir com um amigo. E ele chegou muito emocionado. Eu estava lá no aeroporto. Ele falou: olha, eu quero falar sobre essa história. É muito importante falar sobre essa história, mas não é o momento. E agora ele vem conversar com a gente amanhã. Vai ser bem legal. Você que está aqui hoje com a gente, esteja amanhã também, que com certeza é uma história que vale a pena ser contada. Nossa, não tem assunto mais importante no mundo. Assim, a gente tem que falar sobre isso. Muito legal, vou acompanhar. Tchau, gente. Beijo grande. Beijo, galera. Tchau, tchau, família.